o relógio do Apocalipse, contagem regressiva. Um dos desastres ecológicos mais impressionantes na história do Brasil e talvez na história da humanidade aconteceu no ano passado. Eu me refiro ao acidente de Mariana, no estado de Minas Gerais. Quantos se recordam desse fato? Eu já escolhi por acreditar que, sendo bem recente, estaria bastante vivo na memória da igreja. Uma barragem de rejeitos da mineradora Samarco, ela foi rompida e todo o lixo tóxico e a lama, ela foi ceifando a vida de algumas pessoas, destruindo casas, matando animais e alterando completamente o cenário ecológico daquela região. Aqui atrás, vocês podem ver algumas imagens que mostram o resultado daquele acidente, né? Vejam que o ecossistema foi completamente alterado. Aqui nós temos algumas casas, famílias que perderam talvez anos de vida construídas ali. Então, algumas fotos que ilustram um pouco do que aconteceu. Inclusive, em uma viagem missionária no ano passado, se eu não me engano até, minha família que hoje está aqui, nós estávamos juntos nessa viagem, estávamos indo do Espírito Santo até a Bahia, onde eu ia ministrar num acampamento de carnaval. Nós passamos por um rio, e esse rio bastante importante na região ali do Espírito Santo e da Bahia estava completamente tomado pela lama. Foi algo assim, quando nós vimos, parecia até inacreditável o que aconteceu. Lendo uma matéria recente, eles disseram que a lama chegou a atravessar cerca de 600 quilômetros de distância e foram mais de 50 milhões de metros cúbicos de lama que foram vazados ali da barragem. Foi o maior desastre ecológico de uma barragem já registrado na história da humanidade. Agora, por que eu trouxe essa experiência aqui para vocês? O interessante é que no dia 6 de novembro do ano passado, a BBC Brasil trouxe uma matéria cujo título dizia o seguinte: um tremor de terra pode ter destruído as barragens em Mariana? Esse era o título da matéria no site da BBC Brasil. Eles entrevistaram o engenheiro e professor da PUC, no Rio de Janeiro. O nome dele é Alberto Saião. Ele é conselheiro do Comitê Brasileiro de Barragens e ex-presidente da Associação Brasileira de Mecânicas de Solos. E olhe a informação que esse estudioso trouxe de acordo com esse acidente que nós acabamos de mencionar. Ele disse que antes de se romper uma barragem por completo, ela dá sinais. Esses sinais, eles costumam ser trincas, vazamentos, afundamentos e alterações na coloração da lama. Eles deviam servir de alerta para que pessoas em áreas de risco sejam retiradas. Essa foi a informação que esse estudioso trouxe sobre como identificar quando uma barragem ela está comprometida. Ele disse, de acordo com a matéria, que a barragem apresenta vários sinais. Ou seja, ela apresenta ali alguns pequenos vazamentos, trincas. Então, são sinais que a barragem ela manifesta de tal maneira que uma pessoa que passe por ela pode identificar que provavelmente ela precisa ser reparada. Agora, é interessante porque para chegar ao ponto do que aconteceu, significa que as pessoas simplesmente ignoraram os sinais da barragem. E quando eu li essa matéria, isso me chamou a atenção. Por que razão, se haviam sinais de que a barragem estava comprometida, por que razão eles não deram atenção aos sinais, não repararam a barragem e finalmente poderiam ter evitado uma catástrofe não somente social, mas uma catástrofe ambiental? E a razão maior pela qual essa notícia me chamou a atenção não foi exatamente o problema físico,
Mas quando eu li, imediatamente a minha mente ela foi transferida à questão espiritual. E eu me fiz a seguinte pergunta: quantos sinais nós como igreja hoje temos tido a oportunidade de presenciar no mundo? Suponhamos que nós estamos diante de uma barragem espiritual. E essa barragem ela pode ser rompida a qualquer momento. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu sinais repletos de tal maneira que para onde nós voltamos os nossos olhos hoje, nós podemos ver que a qualquer momento essa barragem ela vai ser rompida. E a grande questão é, quantos de nós estamos dando a devida atenção a esses sinais? Agora, será que os sinais, de acordo com o que a palavra de Deus ela nos menciona, até que ponto os sinais eles são importantes? E quais são os sinais mais importantes que Deus deixou para o mundo e para a igreja? Eu gostaria de convidá-los para que abrissem as suas Bíblias, não se esquecendo do que nós acabamos de mencionar aqui, sobre a experiência de Mariana, livro de Lucas, no capítulo 21, livro de Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26. Livro de Lucas, capítulo 21, versos 25 e 26. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de convidar a igreja para que fechassem os seus olhos, inclinassem os seus rostos para uma palavra de oração. Oremos. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, antes de dar início a essa mensagem, nós já oramos e buscamos a presença do Senhor, mas Pai, eu sei e acredito que cada um daqueles que estão aqui também sabem e concordam que quanto mais nós oramos, mais poder o Senhor envia sobre a Tua igreja. E é por isso que oro nesse momento, ao abrir esse livro santo, esse livro que tem o poder para transformar as nossas vidas e nos encher de convicção de que nós precisamos mudar para nos preparar para o evento mais glorioso aguardado pela Tua igreja, que é a segunda vinda de Jesus. Senhor, eu oro pedindo o Teu Espírito e aqui atrás desse púlpito, oro para que eu, o Jefferson, esteja completamente aniquilado no pó da terra e aqui atrás desse púlpito que simbolicamente a minha vida esteja escondida atrás da rocha dos séculos que é Cristo Jesus. Esteja conosco, é a nossa oração, no nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém, Pai. Vamos então à leitura de Lucas, capítulo 21, versos 25 até o 26. Diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. A Bíblia aqui nos mostra então que os sinais têm uma importância muito grande dentro do cristianismo. E nós poderíamos aqui dizer que talvez esses sinais tenham uma importância ainda maior no contexto do mundo lá fora. A palavra de Deus diz que haveriam sinais no sol, na lua e nas estrelas, astros que Deus criou desde o princípio. Se vocês lerem lá em Gênesis capítulo 1, os versos 8 até o 10 mais ou menos, vocês vão encontrar que Deus colocou o sol, a lua e as estrelas para que servissem de sinais também para a humanidade. E a palavra do Senhor aqui está dizendo que quando os sinais começassem a acontecer, haveria perplexidade, angústia entre as nações. Eu acredito que nós podemos confirmar que isso esteja acontecendo nos dias de hoje. As pessoas talvez estejam mais inseguras como nunca antes estiveram. Talvez essa seja a razão de tanta depressão, tanta ansiedade, pessoas tirando as suas vidas, porque não tem esperança, não tem expectativa no porvir. Nunca houve um tempo onde houvesse tanta informação como na nossa geração de hoje, mas tampouco houve uma geração tão desgraçada como aquela que nós vemos e vivemos nos dias de hoje.
Alguma coisa está errada. Agora, quando nós falamos de sinais, é natural que nós comecemos a pensar exatamente nesses que nós acabamos de ler. O mar invadindo as cidades, o aquecimento global, o degelo e etc. Mas eu gostaria de convidá-los para que nós meditássemos nessa manhã em um sinal especial para nós como igreja. E a princípio eu acredito que vocês vão achar um pouco estranho, mas aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, verso 11, embora vocês vão acompanhar a leitura aqui, os que quiserem fiquem à vontade, podem abrir as suas Bíblias, não tem problema, mas a grande maioria dos textos estarão aqui para que a igreja possa acompanhar. Romanos capítulo 13, versículo 11, olha que interessante o que o apóstolo Paulo nos apresenta nessa passagem. E isto digo conhecendo o quê? O tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha conhecimento de um sinal que talvez seja um pouco estranho para as pessoas lá fora, mas para nós como igreja ele é um sinal indispensável. O apóstolo, ele disse aqui que ele tinha conhecimento do que, igreja? Perdão, eu não sei se todos entenderam, só alguns responderam, mas eu vou perguntar de novo. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 13 que ele tinha conhecimento do quê? Do tempo. O tempo é um sinal profético especialmente para a igreja, porque o mundo lá fora não entende nada sobre isso. Eles não entendem nada sobre o tempo. Eles simplesmente veem que o clima está complicado, insustentável, como nós vamos comentar um pouquinho aqui agora e na parte da tarde, mas eles não conseguem fazer uma leitura do tempo. E o apóstolo Paulo, ele disse que conhecendo o tempo, tinha uma mensagem importante para nós. Eu pergunto para vocês, qual é a principal igreja que hoje deveria conhecer o tempo profético que nós vivemos? Qual é? É a igreja adventista. Concordam? Todos concordam com isso? A nossa igreja tem uma mensagem profética. A nossa igreja tem uma história profética. Nós temos uma identidade profética. Então, a igreja levantada por Deus para ser doutora no tempo, para ser PhD no tempo profético, é a igreja adventista. Tem algumas versões de vocês aí, talvez, que ao invés de dizer assim, e digo isto conhecendo o tempo, a versão ela vai dizer assim, e digo isto, tem alguém aí que tem essa versão de frente aberto? A vós outros o que, irmão? Que conheceis o tempo. Olha que interessante essa versão. Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas que conhece o tempo. E como eu disse, talvez esse seja um dos versículos mais diretos para os adventistas, porque nós deveríamos ser aqueles que conhecem o tempo que nós estamos vivendo. Agora, quando nós falamos de tempo, eu gostaria de levá-los a uma pequena viagem aqui rapidamente, para nós vermos como essa questão do tempo, ela sempre teve uma importância nas profecias bíblicas. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, prestem muita atenção, porque parece que Deus tem um calendário, eu chamo de calendário profético. Parece que Deus tem um cronograma escatológico. Deus não faz absolutamente nada fora de um tempo determinado por Ele. Preste atenção nessa passagem aqui, de onde nós vamos concluir essa ideia. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Olha o que nos diz. Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quanto tempo? E o texto segue, e a quarta geração tornará para cá, porque, versículo 16 eu estou, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Perceba que Deus, no meu entender, Ele é um matemático tão perfeito, que tudo, absolutamente tudo na providência de Deus tem uma conta.
Ele disse que Abraão só poderia herdar a terra prometida depois de 400 anos. E ainda tinha que esperar 4 gerações passarem, porque a medida da injustiça de um povo chamado amorreus não tinha sido completa, e só quando ela fosse completada, a descendência de Abraão poderia herdar a terra prometida. Não me perguntem por quê. O nosso propósito hoje não é explicar por que Deus faz isso. Eu imagino que nós vamos chegar no céu um dia, que em nome de Jesus todos nós cheguemos lá para que tenhamos esse privilégio, e vamos nos assentar aos pés de Cristo, e muitas perguntas e indagações do nosso coração serão respondidas, e talvez é: Senhor, por que o Senhor era tão metódico? 40, 400, tudo extremamente, estritamente calculado. Isso não é peculiar do Antigo Testamento. Quando nós vamos ao Novo Testamento, no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, olha esse texto, por exemplo, que interessante, como ele vem reforçando essa ideia do tempo, a importância do tempo profético. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Mas vindo a plenitude do quê? Dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Sabe quantos anos se passaram desde a primeira vez que Deus prometeu para Adão e Eva o nascimento de Jesus aqui na terra, até que ele nascesse? Sabe quantos anos se passaram? Quem sabe? 4.000 anos. Por que tanto tempo? Qual foi o motivo de uma espera tão longa dessa? Não sei, como eu disse, não sei, tudo tem um propósito no plano de Deus, não é o nosso objetivo aqui hoje, mas havia um tempo pleno, havia um momento exato para que isso se cumprisse. Quando nós vamos agora à experiência de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 2, verso 4, olha como Jesus era tão específico no tempo profético e no plano de Deus para a vida dele. Isso me faz levantar algumas questões. Vamos ler rapidamente, eu já comento para vocês. João capítulo 2, versículo 4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Essa experiência aconteceu nas bodas de Caná, lembra? Quando Maria pediu ao seu filho para que transformasse e suprisse a necessidade de vinho naquela festa, suco de uva. E aí Jesus perguntou para sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus tinha tanta comunhão com Deus, Jesus tinha tanta intimidade com Deus, que ele sabia cada momento em que ele deveria agir e não agir, inclusive. Isso me faz pensar muito. Quantos de nós temos tido essa experiência com Deus hoje na nossa vida? A ponto de algumas oportunidades surgirem no meu e no teu caminho, e nós podermos, assim como Jesus, dizer: não é chegada a minha hora. Ou esse não é o melhor caminho para que eu siga. O Senhor Jesus Cristo tinha tanta comunhão que ele sabia, e eu não tenho tempo aqui para mostrar os versos para vocês, quando esse discurso dele mudou. Ele já não dizia mais: não é chegada a minha hora, ele passou a dizer: porque é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue ao mundo. Fruto de uma estrita comunhão com Deus. Ah, se a nossa igreja vivesse essa experiência hoje. Ah, se os nossos jovens vivessem essa experiência hoje dentro da igreja. Sabe quantos anos de idade Jesus tinha quando ele tomou a decisão de morrer e salvar a nossa igreja, salvar o seu povo aqui na terra? Sabe quantos anos Jesus tinha quando ele tomou essa decisão? Quem sabe? Eu ouvi um chiado bem baixo. Foi a primeira vez que ele entrou num templo e ele viu o cordeiro sendo sacrificado e ele viu que aquele cordeiro representava ele mesmo. Foi ali que ele tomou a decisão da vida dele de morrer por mim e por você. Quantos anos ele tinha? 12 anos de idade. Então não tem desculpa, jovens. Não há desculpa para ninguém hoje dizer: mas eu tenho tantas oportunidades, tantos privilégios aí fora para aproveitar. Jesus era uma criança quando ele tomou a decisão de seguir a orientação do Pai para a vida dele. E ele foi fiel até o fim e não negou o propósito de Deus para a vida dele em momento algum. E assim nós encontramos então na vida de Jesus um vínculo estrito com o tempo profético. E para a gente encerrar essa parte,
em Apocalipse capítulo 9, versículo 15. Olha como esse texto ele é ainda mais enfático dentro do que nós estamos estudando. Apocalipse capítulo 9, versículo 15. O texto diz o seguinte: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados, olha esse trechinho em amarelo ali destacado em especial, que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Essa é uma passagem profética. Está contida, se eu não me engano, na 6ª trombeta do livro de Apocalipse. E perceba como é tão específica que diz que havia um dia, um mês, uma hora e um ano para que esse cumprimento profético fosse presenciado. Agora eu tenho uma notícia triste para vocês. Infelizmente, muitas pessoas, munidas dessas informações que eu acabei de compartilhar aqui com a igreja, eles vão para um extremo, que a serva do Senhor chama de fanatismo. Eles olham para todos esses versos e eles chegam à conclusão de que é possível dar uma data para a segunda vinda de Cristo. Isso está correto? Eu posso profetizar alguma data para a vinda de Jesus? Não. E nós poderíamos citar vários textos que mostram o equívoco que se comete quando nós chegamos a essa conclusão. Agora nós temos outro perigo também. O perigo oposto, que é o que a serva do Senhor chama de formalismo, olha a diferença. Nós temos o fanatismo, que é profetizar datas para a vinda de Jesus. Mas nós temos também o formalismo, que é a indiferença para os sinais dos tempos que estão acontecendo ao nosso redor. São aquelas pessoas que dizem, nessa história de estudar sobre a besta não é comigo. Essa história de ficar vendo essas coisas apocalípticas, eu tenho medo e já não me interessa mais. É melhor eu ajudar as pessoas aí fora. Eu gostaria de lançar essa pergunta para vocês. Um dia fizeram ela para mim. É melhor eu falar sobre a besta ou é melhor eu falar sobre o cordeiro? O que vocês acham? Quem acha que é melhor falar sobre a besta, levanta a mão. Quem acha que é melhor falar sobre o cordeiro, levanta a mão. Quem acha que é melhor falar sobre os dois, levante a mão. Não é também. Nós não podemos, de maneira alguma, desmembrar a nossa mensagem. A mensageira de Deus disse que é impossível anunciar Jesus ao mundo se nós não localizamos as pessoas para os eventos e os sinais proféticos que estão acontecendo no tempo que nós estamos vivendo. Pergunto para vocês, por que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo? Porque havia uma ignorância no estudo do quê? Das profecias. Nós temos várias passagens no livro Desejado de Todas as Nações e na própria Bíblia que poderiam confirmar o que eu acabei de dizer aqui para vocês agora. Isso é muito simples, porque o livro de Provérbios, capítulo 29, verso 18, diz que sem profecia o povo se corrompe. A igreja se corrompe, o mundo se corrompe, porque não há expectativa na vinda do Filho do Homem, não há esperança em um porvir. E é por isso que a profecia tem um papel importantíssimo para desempenhar no nosso meio. Eu já vou mostrar aqui para vocês o que a falta da profecia faz com que loucuras sejam cometidas pelo mundo aí fora. Pessoas desesperadas querendo se salvar de toda maneira, veem que o nosso mundo está com os dias contados e eles estão apresentando propostas que vocês vão dar risada quando eu mostrar aqui para vocês. Mas é para que a gente tenha uma ideia do papel que nós precisamos desempenhar nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas e aí, irmão Jefferson, tudo bem? Mas vamos lá, vamos ampliar um pouco mais isso. Qual é o motivo, o tempo, o que essa questão do tempo tem de valor para nós agora, nessa geração que nós estamos vivendo? Lembra o título do assunto que nós estamos estudando? O relógio do Apocalipse. Não se esqueça. Eu sempre, quando eu estou preparando um sermão,
uma das partes que eu mais gosto e que eu mais demoro é o título. Porque o título eu acho que ele consegue passar para a igreja e precisa passar para a igreja o sentido do sermão. A mensagem que o pregador deseja compartilhar com a igreja. E vocês vão ver que esse título ele tem tudo a ver com o tema que nós vamos estudar, principalmente a partir de agora. Por que relógio do Apocalipse? E o que tem a ver essa questão do tempo? Existe um tempo, nós poderíamos dizer dentro da própria contagem de horas, que ele parece que tem uma valorização grande na palavra do Senhor. Vocês se lembram de um antigo músico? Eu não sei se ele está vivo ainda, o Zé Ramalho, acho que alguns aqui conhecem, ele ficou muito famoso, principalmente com aquela música que era tema da novela O Rei do Gado, né? E ele tinha uma música que se chamava Os Mistérios da Meia-Noite. Eu não sei quantos se lembram aqui. Estou vendo alguns levantarem as mãos. Esse horário parece que ele envolve algum misticismo. Existe algo mitológico, místico por trás da meia-noite. O lobisomem, por exemplo, nas histórias místicas, ele se converte de homem para lobisomem à meia-noite, e nós temos muitas histórias aí envolvidas com a meia-noite. Realmente é um horário místico. Agora o interessante é que dentro da Bíblia, parece que a meia-noite também tem algum significado importante para a igreja, lembre-se. Existem sinais para o mundo lá fora e existem sinais para a igreja de Deus. E eu gostaria de mostrar algumas histórias aqui para vocês, confirmarem de que a meia-noite tem um significado grande. Agora lembrem, o que no passado era literal, hoje para nós é simbólico, espiritual. Então vamos lá, com isso em mente, a primeira história. Jacó lutando com um anjo. Lembram dessa história? Quando o irmão dele, Esaú, estava indo para encontrar-se com ele, Jacó com muito medo, muita angústia, ele para em um local que ele daria o nome de Betel, ou Peniel, não me lembro agora, e ele começa a orar com muita intensidade. E ele passa toda aquela noite lutando com um anjo. Agora, olha o comentário, deixa eu passar aqui, no livro Patriarcas e Profetas, na página 135, comentário feito pela serva do Senhor. Preste atenção, olha que pérola esse comentário. Sozinho e desprotegido, Jacó prostrou-se em terra com profunda angústia. Era o quê? Não desvie a atenção, irmãos. Não se deixem distrair por nada. Eu sei que o inimigo não quer que nós, como igreja, entendamos essas mensagens que são de fundamental importância. Vamos nos manter em contínua oração. Eu acredito que os anjos do Senhor estão aqui. E o texto aqui está dizendo, sozinho e desprotegido, Jacó prostrou-se em terra com profunda angústia e era o quê? Meia-noite. Tudo que lhe tornava cara a vida estava à distância, exposto ao perigo e à morte. Com ansiosos clamores e lágrimas fez a sua oração perante Deus, e o texto segue. Subitamente uma mão forte foi posta sobre ele. Julgou que um inimigo estivesse a procurar sua vida e esforçou-se por desvencilhar-se dos punhos do assaltante. Nas trevas, os dois lutaram pelo predomínio. Prestem atenção que todas as histórias que eu vou mostrar para vocês aqui, que associam o horário da meia-noite com o tempo de angústia. Associam o horário da meia-noite com um tempo de aflição para o povo de Deus. E aqui nós vemos, inclusive, uma experiência de Jacó que para a igreja adventista é extremamente significativa. Nós sabemos que na escatologia bíblica e adventista, nós aguardamos um momento que depois do decreto dominical nós conhecemos como angústia de quê? De Jacó. E a angústia de Jacó sucedeu em que horário? Meia-noite. Agora vamos a uma história a mais. Essa outra história também é familiar de vocês. Aconteceu quando
a 10ª e última praga na terra do Egito. Depois de Deus enviar vários sinais para aquele povo se arrepender dos seus caminhos, o Senhor deu uma última oportunidade para eles. E essa última praga, que era a morte dos primogênitos, aconteceu, sabe que horas? Vamos à Bíblia. Êxodo capítulo 11, versículos 4 até o 6. Êxodo capítulo 11, versículo 4 até o 6 nos diz o seguinte: disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá. Versículo 6, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e nunca haverá. Novamente, meia-noite. E junto com a meia-noite, um tempo de angústia, de aflição, de grande clamor e súplica, como nunca houve até aquele momento. Mas será que essas são as duas únicas histórias? Existem mais duas que eu gostaria de compartilhar com vocês, pelo menos agora. A mais importante de todas vai ficar para tarde. E é por isso que eu quero convidar você, se você tem algum outro programa, alguma outra atividade, essas atividades talvez podem ser deixadas para algum outro dia, porque eu não sei quando nós teremos outra oportunidade de estarmos juntos. Não faltem à tarde, irmãos. Vai ser muito importante o tema que nós vamos estudar na parte da tarde. É uma extensão, e no meu ponto de vista, acredito que no de vocês também será, o sinal mais importante e menos compreendido pela igreja agora. Qual é o próximo sinal, então? No Getsêmani, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava padecendo de angústias, lágrimas, sofrimentos, dor, quando todos os pecados da humanidade estavam sendo postos sobre ele, olha o que o livro, O Desejar de Todas as Nações, página 538 diz. Preste atenção. Desejar de Todas as Nações, página 538. Terrível cena. O Salvador aprisionado à meia-noite no Getsêmani, arrastado daqui para ali, de um palácio a um tribunal, citado 2 vezes perante sacerdotes, 2 vezes perante o Sinédrio, 2 perante Pilatos e 1 diante de Herodes. Segue o texto. Escarnecido, açoitado, condenado e conduzido fora para ser crucificado, carregando o pesado fardo da cruz por entre os elementos das filhas de Jerusalém e as zombarias da gentalha. A que horas aconteceu a experiência mais negra do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo? A que horas? À meia-noite. Novamente um momento de angústia, de aflição, de sofrimento, todos os pecados da humanidade sendo postos sobre ele, o Senhor Jesus Cristo clamando, orando a Deus, buscando vencer a luta. A serva do Senhor diz, irmãos, no livro Desejar de Todas as Nações, fica a recomendação. Leiam o capítulo Getsêmani do Desejar de Todas as Nações, é muito difícil, para mim pelo menos, ler aquele capítulo, sem me emocionar, irmãos. Ela diz que Jesus estava sendo tentado a se deprimir naquele momento. Ela ainda diz que a taça que ele tinha que beber estava tremendo nas mãos dele e por muito pouco ele não derramou aquela taça no chão. Se ele tivesse derramado, nós, a humanidade, estaríamos perdidos para todo sempre. E é por isso que ele orava com intensidade, porque ele precisava vencer. E me lembrem, como os discípulos de Jesus se encontravam nesse momento tão importante da meia-noite, da experiência daquela ocasião, como que os discípulos se encontravam? Dormindo. A última história que eu gostaria de compartilhar é outra história muito familiar, que é a história da destruição de Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo falando sobre Jerusalém e quando ela fosse destruída em Mateus capítulo 24, nós vamos ler só os versos 19 até o 21. Ele disse assim: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias,
E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Mas aqui ele não falou nada de meia-noite. Mas ele disse que aconteceria um tempo de muita aflição, de muito sofrimento na cidade de Jerusalém. Chegou a dizer, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E sabe por que Jesus disse isso? Sabe por quê, irmãos? Tem um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Ele registrou algo que, se não estivesse registrado na história, talvez nós nem acreditássemos. Lembra daquele texto muito famoso do livro de Isaías? Que nós temos até uma música no Inário Adventista que diz que acaso pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? Ainda que ela venha se esquecer dele, eu nunca me esquecerei de ti. Lembram, né? Essa profecia se cumpriu. Mães que amamentavam esqueceram-se dos seus filhos na cidade de Jerusalém. O historiador Flávio Joséfo diz que de tanta fome que elas sentiam, elas cozinhavam os seus próprios filhos para se alimentarem deles. Agora, um outro historiador vai nos trazer a informação que nós precisamos, chamado Milman, no seu livro História dos Judeus, livro 13. Olha que interessante a informação que ele nos traz. Apareceram o quê? Sinais e prodígios, prenunciando desastre e condenação. Ele está falando de Jerusalém. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o altar, sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Meus irmãos, imaginem o céu gritando para aquele povo de Jerusalém, dizendo, saiam de Jerusalém, a cidade será destruída, ela está condenada, eu já desembainhei a minha espada contra essa cidade. E sabe quando você olha nas nuvens e começa a imaginar aqueles desenhos? Eu brincava disso quando eu era criança. Deus não estava brincando. Eles olhavam para as nuvens e viam imagens de carros, cavalos, cavalheiros batalhando e lutando, como que num sinal para eles de que algo terrível aconteceria. Segue o texto. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se multidões de vozes a clamar, partamos daqui. E o texto segue. Esse é o mais importante. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, e que se achava segura por imensas barras de ferro fixas, profundamente no pavimento de pedra sólida. Abriu-se a que horas? À meia-noite, independente de qualquer agente visível. Vamos ser sinceros, será que isso é por acaso? Vocês acreditam que Deus age de alguma forma às expensas, assim, por acaso? Eu não acredito que é por acaso. É muito meia-noite para ser por acaso. E o interessante é que quando essa porta se abriu à meia-noite, que foi o grande sinal que Deus deu para eles, sabe quem aproveitou para fugir da cidade? Os cristãos. Os cristãos. À meia-noite, quando a porta misteriosamente se abriu, os cristãos aproveitaram, viram que era um sinal e eles escaparam da destruição da cidade. De tal maneira que nenhum cristão sequer pereceu na destruição da cidade de Jerusalém. Porque ouviram as palavras de Jesus quando ele disse, quando virdes os exércitos, a abominação da desolação, no lugar santo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E eles obedeceram. Mas e agora, irmão? E agora? Todo esse sermão que eu trouxe aqui para vocês, ele foi preparado por causa de uma notícia, por incrível que pareça. Eu vi uma notícia na internet, e quando eu li essa notícia, parece que foi um flash, irmãos. Foi muito rápido. Começou a vir na minha cabeça textos que eu já tinha lido falando sobre meia-noite. A notícia a que eu me refiro é essa daqui. A notícia saiu no site do jornal O Globo,
É um jornal muito importante no Rio de Janeiro, de grande expressão no nosso cenário aí, nacional, obrigado, irmão, no Brasil. E o título dizia o seguinte: Relógio do Apocalipse. É adiantado para as 11h57 da noite e a humanidade fica mais perto da extinção. Agora, sabe o que foi o mais impressionante? Foi saber que esse grupo de homens aí que vocês veem e mulheres não são cristãos. Provavelmente sejam até ateus, nem creem na Bíblia. São cientistas que, em algum momento, decidiram criar essa iniciativa do relógio para prever quão perto a humanidade estaria do fim. E quando eu li essa matéria, meu Senhor, só pode ser o cumprimento daquilo que está escrito na palavra, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Homens estão usando linguagem bíblica, escatológica e profética para chamar a atenção da humanidade e da igreja, mostrando que nós estamos... Eu cheguei a gravar um vídeo do Minutos Proféticos que o título era Faltam apenas 3 minutos para o Apocalipse. Agora vamos ler um pouquinho dessa matéria. Vamos ler um pouquinho dela. O fim do mundo está próximo. A depender do alerta emitido nesta quinta-feira pelo Boletim de Cientistas Atômicos, o BAS, na sigla em inglês, ao adiantar em 2 minutos o relógio do Apocalipse, que agora marca 3 para a meia-noite, vivemos uma situação tão perigosa como a da Guerra Fria. Só que desta vez, a principal ameaça vem de onde? Do clima. Isto é sobre o fim da civilização como nós a conhecemos, disse Kenneth Benedict, diretor executivo do BAS. A probabilidade de uma catástrofe global é muito alta e as ações necessárias para reduzir riscos são urgentes. As condições são tão ameaçadoras que estamos adiantando o relógio em 2 minutos. Agora faltam 3 para a meia-noite. As emissões de dióxido de carbono e outros gases está transformando o clima do planeta de forma perigosa, alertou Kenneth, o que deixa milhões de pessoas vulneráveis ao aumento do nível do mar e tragédias climáticas. Irmãos, eu não sei se nós conseguimos entender a importância disso. Nós temos um grupo de pessoas que provavelmente nem creiam em Deus, usando uma linguagem bíblica para chamar a atenção do mundo, em primeiro lugar. Mas, em realidade, essa matéria deve chamar a atenção da igreja, primeiramente, para mostrar de que o nosso planeta é insustentável. Não existe mais condições de vida no planeta Terra. Não existe. E isso é tão real. Isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos é tão verdadeiro que, olhe, é uma outra matéria aqui na sequência, olhe só o que o outro site de notícias, a BBC Brasil, ela nos diz: o revolucionário projeto de viagem interestelar apoiado por Stephen Hawking para tentar salvar a humanidade. Sabe qual é a proposta do projeto? Eles chegaram à conclusão de que é impossível a humanidade suportar por mais de 30, 40 anos. Essa é a conclusão que a ciência chegou. Não existem mais recursos naturais. Não existe mais condições de vida no planeta Terra. Nós estamos se autodestruindo pela nossa ganância, pelo egoísmo do coração humano. A humanidade está chegando ao ponto, como Deus diz em Apocalipse 11, versículo 18. Deus disse que Ele vai ter que intervir e destruir aqueles que destroem a terra. É isso que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, capítulo 11, verso 18. O próprio homem está se aniquilando. E a ciência conseguiu chegar a essa conclusão. Agora, sabe qual é a solução que eles estão propondo? Stephen Hawking. Sabem quem é Stephen Hawking? Stephen Hawking é um dos cientistas físicos mais famosos que existem no mundo. Olha uma foto dele aqui. Esse homem está propondo salvar a humanidade.
É um homem que tem uma doença degenerativa. Vive numa cadeira de rodas. Não consegue falar. Tem que falar por aparelhos, mas é muito inteligente. Não crê em Deus. Não conseguiu encontrar a cura, nem para o seu problema, para se levantar daquela cadeira de rodas e poder viver uma vida normal. Está apresentando uma proposta para salvar toda a humanidade. A ideia dele é criar uma nave espacial para que ela possa sair do nosso sistema solar, a Via Láctea, encontrar um outro sistema que eles identificam como Alpha Centauri, e nesse outro sistema, ver se eles conseguem achar algum planeta que tenha condições de vida iguais às do planeta Terra. E poder então levar a humanidade para viver nesse planeta. Chega a ser bizarro, não é verdade? Eu, pelo menos, só tinha ouvido falar disso no filme Star Wars, nunca tinha ouvido em outro lugar. Vida interestelar. Agora, irmãos, é isso que a humanidade está buscando. Essa é a solução deles. Esse é o caminho de salvação que eles estão propondo para as pessoas. É o único meio. Sabe por quê? Sabe por quê que eles estão buscando essas alternativas? Uma pessoa, quando ela está perto de morrer, normalmente ela diz as palavras mais importantes da vida dela. Não é? Quando ela sabe que ela vai morrer, ela reúne a família, faz um testamento. O Senhor Jesus Cristo, quando estava perto de morrer, ele disse as palavras mais importantes da vida dele, no seu último sermão profético. Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. O capítulo 24, o Senhor Jesus apresentou todos os grandes sinais que se cumpririam no mundo aí fora, mostrando que ele estaria perto de voltar. E no capítulo 25, o Senhor Jesus mostrou um grande sinal que aconteceria, sabe aonde? Na igreja. Talvez na última meia-noite do planeta Terra. Talvez a última vez que o relógio de Deus, ele vai dar uma volta e já está quase chegando até meia-noite. Como a igreja se encontra. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? À meia-noite, Mateus capítulo 25, quando um grupo de pessoas apareceu gritando, eis o noivo saiu ao seu encontro, em outras palavras, Jesus está voltando, o juízo está terminando, a porta da graça está sendo fechada, eis o noivo, se preparem. À meia-noite. Como as virgens estavam? Como as virgens estavam, irmãos? Dormindo. E quantas delas estavam dormindo? Vamos abrir a Bíblia rápido, no livro de Mateus, nem vou subir aqui. Mateus capítulo 25, versículo 5. Mateus capítulo 25, versículo 5. Versículo 5 e versículo 6. Vou chegar aqui um pouquinho mais perto. Vou pedir para o irmão ler, por favor. Você, irmão, por gentileza. E tardando o esposo, trostejaram todo e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Ai, vem o esposo, sai deles ao encontro. Obrigado, irmão. Quantas virgens dormiram? Todas. E mulher em profecia significa o quê? Igreja. Que parte da igreja está dormindo, irmãos? Toda a igreja está dormindo. Na última meia-noite espiritual do planeta Terra, quando nós vemos tantas e tantas evidências como nós acabamos de ver, e a própria ciência testificando de que o nosso mundo está no fim, a parábola das 10 virgens mostra que quando a igreja deveria estar fervorosa, quando eu e você deveríamos estar como Jacó, lutando com Deus, orando ao Senhor, pedindo a Deus, Senhor,
me ajude a vencer o meu coração egoísta. Senhor, me ajude a vencer as minhas tendências carnais. Eu não consigo, eu tenho uma idolatria muito grande nessa área. Senhor, eu tenho sido seduzido pelas músicas aí fora que não prestam e que afetam a minha vida espiritual, Senhor. Quando a porta da esperança, que ainda está aberta, está muito perto de se fechar. Ah, irmãos, aquelas virgens, irmãos, eram só 2 grupos. Embora todas estivessem dormindo, havia um grupo que dormiu, mas dormiu preparado. E esse grupo que dormiu preparado, quando o noivo chegou à meia-noite, elas acordaram rapidinho, arrumaram as suas lâmpadas, acenderam e foram então iluminar o caminho do noivo. Mas o outro grupo que estava despreparado, irmãos, tarde demais. E eles começaram a buscar, como é seu nome, irmão? Gabriel. E aí, suponhamos que eu fosse uma dessas virgens, chegasse para o Gabriel, Gabriel, me ajuda, Gabriel. Me ajuda porque a minha lâmpada está se apagando. Eu até sei que Jesus está voltando, Gabriel, mas eu não consigo, Gabriel, me ajuda. Sabe qual foi a resposta daquelas virgens do Gabriel? Nós não podemos. Não podemos. Porque a salvação é uma obra individual. A experiência do Gabriel não pode ser a minha experiência. Cada um de nós temos que dar um passo de fé. Nesse momento não é mais tempo de nós estarmos nos demorando sobre pequenas provas, irmãos. Eu fico triste quando eu vejo jovens ainda se debatendo, lutando, porque tem uma paixão louca aí no mundo que está desviando da igreja. Não é tempo, não vale a pena. Nós temos um mundo a rejeitar e um céu a ganhar, um inferno a evitar, diz a serva do Senhor, e um céu a ganhar. Olha que alto preço nós acabamos de ver aqui, Jesus Cristo no Getsemane. Nós vivemos num tempo importante para a igreja despertar. E sabe, quero terminar lendo aqui a última... Está aqui, né? Obrigado. O último slide. Olha só como essa cientista termina a matéria. Não estamos dizendo que é muito tarde, mas a janela para ações está se fechando rapidamente, alertou Kennedy. O mundo precisa acordar da sua letargia. Acreditamos que adiantar o relógio pode inspirar mudanças que ajudem nesse processo. Meu Deus, irmãos, parece que eu estou vendo Deus falando nesse parágrafo. Me permitam algumas substituições aqui para a gente entender. Não estamos dizendo que seja tarde demais. A mensagem que eu vim trazer para vocês aqui não é para tirar a esperança da igreja e dizer tarde demais. Não tem chance para que vocês tomem uma decisão. Não estamos dizendo isso. Mas a janela para ações, para que eu tome decisões, a porta para que eu tome uma decisão, para que eu aceite os planos de Deus para a minha vida, ela está se fechando como? Rapidamente. Alertou Deus, se me permitem. E finalmente ela disse, a igreja, não o mundo, a igreja precisa o quê? Acordar da sua letargia. Letargia significa indiferença, sonolência, apatia e sono profundo. E ela termina dizendo, acreditamos que adiantar o relógio pode inspirar mudanças que ajudem nesse processo. O desejo ardente do meu coração nessa manhã, e do coração de Deus principalmente, ao mostrar que o relógio do Apocalipse aí fora, no mundo, foi adiantado, é fazer com que cada um de nós possamos tomar uma decisão na nossa vida. No livro Primeiros Escritos, página 119, olha o que disse o anjo para a serva do Senhor. Vi que o remanescente não estava preparado para o que está para sobrevir à terra.
Estupefação como letargia, a mesma palavra que a mulher utilizou, a cientista utilizou, é usada pela serva do Senhor no livro Primeiros Escritos. Estupefação como letargia parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade. Eu fico tentando imaginar um anjo parando para a serva do Senhor agora e citando essas palavras: aprontai-vos, 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 pois a ardente ira do Senhor está para vir. Sua ira está para ser derramada sem mistura de misericórdia e todavia não estáis prontos. E ela termina: rasgai o coração e não os vestidos. Uma grande obra deve ser feita pelo remanescente. Chegou a hora, irmãos. Chegou a hora. Eu não sei quantos anos. Eu não vim aqui para dizer para vocês que faltam 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos. Eu vim aqui para dizer para vocês que chegou a hora. E chegou a hora, sabe do quê? Chegou a hora de nós pararmos de brincar de ser cristão. Porque os demônios não estão brincando de ser diabo. Eles estão jogando o jogo da vida. Jogando o jogo da tua vida. O desejo de Satanás é um só. Sabe, eu fico olhando, às vezes eu saio com a minha esposa, são poucas oportunidades, mas às vezes a gente sai para dar uma passeada, sair na cidade, fazer alguma coisa. E eu fico observando aquelas pessoas caminhando, andando para cima, para baixo, vivendo aquela vida vazia, como se realmente se cumprisse na vida delas o que eu aprendi na escola um dia, que a humanidade, ela nasce, cresce, se reproduz e morre. E as pessoas vivendo assim, dessa forma, nós não fomos chamados para viver assim. Essas pessoas, elas não estão aí para buscar a solução, a esperança numa viagem interestelar. Deus levantou essa igreja para essa hora. Deus levantou esse povo para esse momento. E aqueles que não estiverem preparados, aqueles que ainda ficam aguardando, quando o decreto vier eu vou tomar uma decisão, aí sim, eu poderei olhar nos olhos de vocês, ou vocês olharem nos meus olhos se eu não estiver preparado, e dizer tarde demais. Mas hoje, ainda não é tarde demais. A porta da graça está aberta. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus está dando, irmãos, e tomarmos decisões para viver uma nova vida com Ele. Amém?